Olá pessoal, sou Lucas Marcel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas do mundo do direito. Antes da gente falar do nosso tema de hoje, quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ative o sininho, deixe like e também se inscreva nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre o tema repetitivo do STJ número 1338 e os seus desdobramentos para o processo civil. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como nós antecipamos na abertura, vamos trabalhar hoje um tema relacionado ao direito processual civil, que obviamente tem impacto também em outras áreas do direito processual, como o processo do trabalho, entre outros aí, pela importância que é o processo civil. Nós escolhemos um tema hoje que é muito atual e que tem impacto prático em muitos processos que estão correndo aí no dia a dia e, portanto, a gente selecionou para colocar aqui para discutir um pouquinho mais sobre esses desdobramentos. O assunto que nós estamos mencionando aqui diz respeito à citação por edital, tá? Quando que eu tenho a possibilidade ou não de ter aí a citação por edital? Quais são os requisitos para a citação por edital? Sempre é um assunto muito delicado e, infelizmente, crescente, né, no dia a dia, porque as pessoas hoje acabam aí criando meios para se esquivar de receber a citação, acabam se escondendo para que elas não sejam localizadas dentro de processo. Então, é importante nós conhecermos aqui alguns desdobramentos. Para a gente poder, então, entender o tema que nós vamos trabalhar, a gente vai iniciar falando aqui um pouquinho sobre a base legal que sustenta a citação por edital e depois a gente traz aí as bases para que vocês possam entender um pouco melhor o que o STJ decidiu nesse tema repetitivo número 1338. O artigo 256, inciso 2 do CPC, estabelece que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Por sua vez, o parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. Feita essa rápida introdução, nós conseguimos já ter uma ideia inicial do que seja o Instituto da Citação por Edital. Então, é uma situação, obviamente, atípica, que ocorre em situações específicas quando esgotados os meios de conseguir a citação pelos meios ordinários. Então, a situação que ocorre no processo de um caso concreto é quando o réu não é localizado, está em lugar incerto, não sabido, de difícil localização e já se tentou alternativas infrutíferas para localizá-lo. A grande questão do tema 1338 é discutir uma questão muito específica desse ponto que nós mencionamos, exatamente a questão de que é ou não é obrigatória a utilização dessas ferramentas de consulta a essas concessionárias de serviço público para que possa ser feita a citação por edital. E aqui vale uma observação. Se considerar que é obrigatório, isso vai requerer tempo no processo, porque até esgotar todas as possibilidades de oficiar todas essas empresas, até termos uma resposta e aí sim se autorizar a citação por edital, o tempo vai se passar. Se não for obrigatória, obviamente que a parte autora consegue um ganho de tempo nessa questão. E é exatamente isso que chegou até o conhecimento do STJ, que por uma importância do tema acabou afetando um dos recursos especiais que foi colocado em votação para que fosse definida a questão do tema 1338 e quais são os requisitos efetivos para a possibilidade da citação por edital. Então, na sequência aqui, vou ler para vocês como ficou a ementa final aí do recurso especial, para que vocês possam ter uma ideia do que o STJ definiu. Vale mencionar que esse tema é atual, foi julgado recentemente, agora no mês de março de 2026, portanto, ainda não se tem informação acerca do acordo, mas só pela ementa já é possível tirarmos algumas conclusões, e é isso que a gente vai passar aqui para vocês. Em 18 de março de 2026, ao julgar o recurso especial 2.166.983, a Corte Especial do STJ fixou a tese do tema repetitivo 1338 para responder o questionamento nos seguintes termos. 1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos
ou concessionárias de serviços públicos, não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis. 2. Considera-se atendido em regra o requisito do artigo 256, parágrafo 3º do CPC, quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos. Portanto, pessoal, diante desse paradigma colocado pelo STJ, fica evidente que o STJ entendeu pela não necessidade de utilização dessas pesquisas como requisito obrigatório para que seja deferida a citação por edital. Isso, obviamente, vai ficar a crivo do juiz, o juiz que vai ter que analisar o caso concreto e verificar. O que se coloca aí como parâmetro, então, é que se façam as pesquisas pelos meios eletrônicos disponíveis, Infojude, Renajude, Cisbajude, todas essas ferramentas tecnológicas que existem hoje à disposição do juiz e que fazem com que o endereço do executado ou do requerido possam ser localizados e não se faz necessário o esgotamento de todas as notificações e ofícios para empresas que prestam serviços públicos ou para órgãos públicos como condição para a realização da citação por edital. Isso faz com que haja um ganho de tempo expressivo no processo e, obviamente, aí a efetividade do processo fica atendida. Então, é importante que o autor, numa situação concreta, observe e argumente com o juiz caso ele entenda pela necessidade da realização dessas expedições de ofícios em prol aí da celeridade do processo, obviamente ficando a critério do juízo no caso concreto. Então, esse foi o tema 1338 e os desdobramentos da citação por edital que nós passamos aqui para vocês. Até o próximo vídeo.